Olá, boa noite, eu sou Amanda Carneiro. Boa noite, eu sou Fernando Oliva. Nós somos os curadores da exposição Conceição dos Bugres, Tudo é da Natureza do Mundo. E hoje a gente vai conversar um pouco com vocês sobre essa mostra que abre o biênio dedicado às histórias brasileiras aqui no MASP. Esse biênio se inicia com a produção de artistas mulheres, a Conceição Freitas da Silva, também conhecida como Conceição dos Bugres, é quem abre esse ciclo de exposições que vai ser dedicado a olhar para a história do nosso país, a partir, é claro, de uma perspectiva diversa, inclusiva e plural. Começar com a Conceição foi uma honra para a gente, né, Fernando, para a nossa pesquisa também. Então, hoje a gente vai compartilhar com vocês um pouco do que foi o processo de realização dessa exposição, considerando a trajetória da artista, a produção dela e a inserção da Conceição nos circuitos artísticos, e como a produção dela circulou e o que trouxe ela até aqui, o museu. A gente está falando diretamente do museu, né, Fernando? Estamos aqui no escritório, por isso que estamos de máscara, o museu está aberto e vocês estão todas e todos convidados a virem ver também ao vivo a exposição da Conceição dos Bugres. Exato, a exposição fica até dia 30 de janeiro do ano que vem, então dá tempo de todo mundo ver. A Amanda está falando bastante em inserção, mas a gente brinca também aqui entre nós que é uma não inserção, né? No caso de uma artista como a Conceição dos Bugres, não só de origem indígena, mas também uma artista de origem humilde, o que no Brasil acaba sendo decisivo num país com uma clivagem social tão marcada quanto o Brasil. A origem social do artista, como a gente sabe, acaba sendo decisiva para a inserção ou não inserção e também para os processos, mesmo que o artista tenha tido uma inserção no passado, para os processos de apagamento que vão surgindo ao longo das décadas, que é o que aconteceu com artistas com quem já trabalhamos aqui, eu e Amanda, Maria Auxiliadora, mas também Agostinho Batista de Freitas, e também o caso da Conceição. Sim, a gente também está aqui compartilhando os dois a tela, e não em telas separadas, como vocês sabem que é possível pelo Instagram, porque a gente vai mostrar algumas imagens também da artista, né? E aí uma das coisas que a gente queria dizer para vocês é que agora, no comecinho, a gente agradece os comentários de vocês, as felicitações de boa noite, mas a gente vai precisar desativar os comentários só agora no começo. No final da live a gente volta com eles para ter um pouco das impressões de vocês, para assim a gente conseguir ver melhor as imagens que a gente separou, não só da Conceição, mas também dos trabalhos, das esculturas que ela produziu. Então, agora eu vou desativar aqui os comentários e a gente volta com os comentários no final da live, tá? Então, a gente vai começar falando um pouco da própria Conceição. Para isso, eu vou colocar aqui para vocês uma imagem da artista. Então vamos lá, vamos ver se carrega direitinho. Vocês estão vendo aí, essa é a Conceição Freitas da Silva Antunes, mais conhecida como Conceição dos Bugres, uma artista que nasceu no Rio Grande do Sul e que nasceu em 1914 no Rio Grande do Sul e que migrou ainda muito jovem para o Mato Grosso, né, que depois da divisão do Mato Grosso em Mato Grosso do Sul, ficou do lado sul, né, no Mato Grosso do Sul, portanto, e que viveu lá até morrer em 1984. Ela foi uma artista bem ativa, produziu incessantemente ao longo de mais de 3 décadas essas esculturas em madeira, cobertas por cera e tinta, né, que às vezes se assemelham às pessoas indígenas e também às vezes se assemelham às pessoas negras. A gente vai ver aqui um pouco da variedade dessa escultura dela. Ela também foi uma artista reconhecida como artista oficial do Mato Grosso do Sul, né, Fernando? Exato. Mais para o final da vida e principalmente depois da morte dela, ela ganhou esse status
de uma artista que chegou a estampar capa de lista telefônica, e as crianças aprendiam e até hoje aprendem a fazer esses chamados bugres e bugrinhos na escola. Então a gente também fala aqui bastante entre nós, aqui eu e a Amanda e outras pessoas da curadoria, que sim, ela ganhou esse lugar de uma artista oficial do Estado, mas como muitas vezes acontece no Brasil e nos estados brasileiros, isso não veio acompanhado de políticas culturais no sentido de fato, inserir a obra dela em acervos públicos para que a população do Mato Grosso e do resto do país, do restante do país, possa ver. Isso não se refletiu em publicações, né, sobre a obra dela, tanto que há pouquíssimos livros sobre a obra dela, a gente vai falar sobre isso, mas um primeiro livro foi lançado o ano passado pela Isabela Banducci Amiso, e depois tem o nosso catálogo e mais um folder de uma exposição da Galeria Estação aqui em São Paulo, com texto de Miguel Chaya, mas não há publicações e não há obras dela em quantidade nos acervos públicos no Brasil. Então a gente avalia essa inserção assim bastante criticamente também. Vocês podem ver aí na capa de uma revista, né, Mato Grosso do Sul Cultura, são os Bugres de Conceição, a nossa mais completa tradução. A gente achou essa revista bastante emblemática, a gente reproduz ela no nosso catálogo também. Sim. É importante dizer que a Conceição teve alguma visibilidade. Como o Fernando disse, essa não foi suficiente para que o reconhecimento à produção dela fosse significativo como ela merece, né? Nesse contexto também é bem importante anunciar que reconhecer o papel da Aline Figueiredo e do Humberto Espíndola, né, que foram também dois artistas. Quer comentar um pouco, Fernando? Sim, eles são artistas do Centro-Oeste, uma dupla de artistas que também trabalham como pesquisadores, especialmente a Aline, que tem uma atuação também importante na academia, na universidade, e eles se dedicaram a fazer esse mapeamento dos artistas do Centro-Oeste, que até então não havia nenhum livro sobre os artistas desse lugar. Eles publicaram esse livro, né, se chama Artistas do Centro-Oeste. Vocês encontram ainda em sebos, né, e em sites que vendem livros usados. Está totalmente fora de catálogo, claro, é um livro publicado no final dos anos 70, e ele traz o que é a primeira referência mais importante, mais decisiva sobre a Conceição, que é uma pequena entrevista com ela. Na verdade é uma pequena joia, assim, porque tem a palavra da artista, né? Ouve ela com bastante dignidade, sem esse preconceito de tratá-la como uma artista popular, uma artista primitiva, simplesmente abre o microfone, né, para a artista falar, e é muito revelador. A gente vai comentar aqui, essa entrevista acaba servindo de referência, porque é uma das poucas vezes que ela fala, e é um dos poucos documentos históricos, né, que a gente tem sobre a Conceição, e a partir desse livro ela passou a ter uma projeção maior, tanto aparecendo mais em dicionários, em enciclopédias, e uma ou outra exposição, né, até que ela participou, né, talvez a participação mais importante dela em exposições coletivas tenha sido a participação na mostra do Redescobrimento Brasil mais 500 em 2000. Num núcleo, acho que me foge o nome agora, mas acho que é misticismos, ou primitivismos, sempre nessa chave, como eu disse, que aqui no museu a gente olha com bastante criticamente. Mas bem, foi a Aline Figueiredo que republica a entrevista dela no nosso catálogo, que acaba de ser lançado, né, que está à venda aqui no MASP Loja e também pelo site. Republica essa entrevista, que também estava fora de catálogo, e Humberto Espíndola, que iniciaram a inserção da Conceição. O Roberto Pontual, que foi um crítico de arte, colunista por bastante tempo do Jornal do Brasil, também dedicou alguns artigos à produção da Conceição Freitas da Silva, como ele então nomeava ela, ele não adotava a alcunha Conceição dos Bugres, e que é também possível, para quem se interessa por pesquisar mais a produção dessa artista, é possível ver na hemeroteca, né, da Biblioteca Nacional. Então essas foram figuras, e curiosamente Humberto e Aline também têm um trabalho como artistas, né? Essas foram figuras muito importantes para a publicização e para a circulação, ainda que menor do que a artista merecia, do trabalho da Conceição.
A gente não sabe muito, não conseguiu traçar, né, Fernando, quando é que foi que Bugre se colou tanto ao nome da artista. Né, a gente sabe que o Roberto Pontual chamava ela de Conceição Freitas da Silva na década de 70, no Jornal do Brasil, nessas colunas do Jornal do Brasil, e que depois, pouco a pouco, Conceição dos Bugres foi aparecendo mais nas exposições e documentos que registram a participação da Conceição nessas exposições. Ela passa a se chamar Conceição dos Bugres. Então, o Bugres faz referência às esculturas da artista. A gente vai mostrar aqui uma dupla que foi generosamente doada para o museu e que agora faz parte da coleção aqui do MASP. Uma conquista incrível, eu acho que para o nosso acervo, desses dois trabalhos que são bem icônicos, né, que são bem representativos da produção dela. Então, essas esculturas, que como a gente comentou aqui, são feitas de madeira, cobertas por cera e tinta, né? Algumas vezes essa cera é um encauste, que ela também tem pigmento, né? Outras vezes ela muda de coloração pela própria exposição que a cera tem, ao sol, ao vento, às condições de conservação. Então, isso muda bastante, a gente vai ver em outras imagens a aparência dessas peças, né? Dá para notar que tem uma semelhança, né, com pessoas indígenas, tem uma retomada desse imaginário, e por isso também que as esculturas da Conceição ficaram conhecidas como bugres, né? As esculturas foram chamadas de bugres e a Conceição virou também, nesse contexto, a Conceição dos Bugres. Mas Fernando e eu fizemos uma pesquisa, né, Fernando, sobre o termo, sobre a origem desse termo, e a gente já sabia que havia uma dimensão pejorativa, mas no nosso texto, no catálogo, a gente explora isso um pouco melhor, falando sobre o peso que essa palavra tem. Exato. A gente já imaginava, né, que isso causaria um debate, porque esse termo, né, com esse sentido pejorativo, se referir não só a indígenas, mas também a pessoas humildes, a pessoas supostamente ignorantes. Então é um termo que traz uma carga muito forte, e depois de muito conversar aqui entre nós, eu e Amanda, e também com outros colegas aqui da curadoria do museu, achou-se por bem manter o nome Bugres, sob pena de reforçar um apagamento que já vinha existindo. Se a gente usar um nome, Conceição Freitas da Silva, que apesar de ser o nome dela, é um nome ainda menos conhecido do que esse nome Conceição dos Bugres, que já circula, de certa forma, no sistema, no mercado de arte. Então, como a Amanda falou, a gente optou por manter o nome dela e fazendo essa ressalva nos textos e no nosso catálogo. Sim. Vocês podem ver aí essa dupla, né, de esculturas que agora são parte da coleção do museu, e a partir dela também acho que a gente pode pensar o que é a produção dessa artista, né? O que são, assim, as peças da Conceição. Eu vou colocar outra imagem aqui para a gente ver também um pouco a variedade, e a partir dessa variedade a gente também conseguir conversar sobre a produção. Vocês estão vendo aí um outro tipo, uma espécie de subtipo das esculturas da Conceição, que são essas cabeças sobrepostas. Eu vou colocar uma outra imagem ainda aqui para a gente ver um outro trabalho. Aqui a gente vê uma peça em que o corpo e o rosto, né, a face está um pouco rotacionada, né, uma rotação sai de uma frontalidade, né, esses trabalhos. Há também alguns que estão, como esse, por exemplo, em que é possível notar que os braços estão levantados, né? Então, isso é para dizer que, apesar da primeira vista os trabalhos parecerem entre si, há muita diferença entre eles, né? Vamos voltar aqui para a nossa dupla. Há escolhas e elementos que singularizam bastante essas peças, né?
As alturas, por exemplo, variam bastante, vocês não conseguem ver aí, mas tem peças de 4 centímetros, ou seja, pequenininhas assim, até peças de mais de 1 metro, né, Fernando? A gente fala aqui bastante também sobre esse preconceito que recai sobre alguns artistas, especialmente esses artistas chamados populares ou de maneira ainda mais pejorativa, né, primitivos ou naif. Há uma cobrança de que após algum tempo produzindo aquele trabalho, que é o trabalho que os tornou conhecido, eles são acusados de estarem se repetindo ou de o trabalho ser muito repetitivo, não ter uma variação. Inclusive essa é uma maneira, dentro dessa lógica que a gente discorda aqui no museu, de que isso faz dele então artistas de um outro lugar, que não um lugar tradicional, canônico da arte brasileira, da história da arte brasileira, dos artistas oficiais. E mais uma vez a gente sabe que tem questões de raça, de classe, de etnia, questões sociais que pesam sobre essas escolhas, sobre essas definições, claro, e também sobre quem faz, né, quem fez e quem faz essa história canônica. Então, uma das críticas que recaiu sobre a Conceição, e não por acaso, também sobre a Maria Auxiliadora e sobre o Agostinho Batista de Freitas e outros artistas desse lugar, é que eles se repetiriam muito e de que o trabalho deles não teria uma variedade. Sintomaticamente, não é feita essa crítica em relação a artistas do cânone, né? A gente pode pensar em muitos artistas do modernismo e também da arte contemporânea, que poderiam, dentro dessa perspectiva, serem acusados de repetição. No entanto, isso não é cobrado desses artistas, eles podem criar, em relação a esses outros artistas, de maneira mais livre, e são, obviamente, chamados simplesmente de artistas brasileiros. Isso aconteceu, por exemplo, com o Cássio M'Boy, que é um artista que fazia um trabalho que se parece um trabalho popular, mas aquilo foi lido já como um comentário, já assumindo que ele toma uma distância, que ele tem um lugar intelectual diferente. E sobre ele, por quê? Porque ele se relacionou, a rede social dele era muito mais poderosa, mais rica, mais influente do que a desses artistas, né? Então, retomando o que a Amanda falou, há uma repetição apenas aparente, como em muitos artistas, porque é claro que há uma maneira de fazer que se repete. Ela desenvolveu uma técnica, aliás, muito apurada, muito sofisticada, assim como Maria Auxiliadora, assim como o Agostinho. São artistas que trabalharam por muitas décadas, então eles desenvolveram uma técnica própria, e isso a gente acha aqui que não é subvalorizado, né? Então, no caso da Conceição, por exemplo, a Amanda havia mostrado ela trabalhando, ali tem essa foto dela trabalhando, desde a escolha desses troncos, desses cilindros de madeira, já se percebe uma certa inteligência da artista. Põe aquela outra, por favor, Amanda, que ela está com o tronco ainda no início. Ela escolhia já essas madeiras no mato, né, como ela mesmo dizia, e a partir da forma própria da madeira, essa forma ia dar a forma da escultura e a forma dessa figura, né? E também com poucos cortes, poucas incisões, com uma machadinha e depois com um facão. A machadinha para fazer o contorno dos braços, né, das mãos, das pernas, dos dedos dos pés, e depois com um facão ou uma machadinha menor, um pequeno cutelo, para fazer os olhos, a boca, o nariz, que depois eram pintados de preto. São incisões muito precisas, que já conseguem criar essa forma. Isso não é fácil de fazer, né? Ela já tem o talento, obviamente, de artista para fazer isso, mas também isso é uma coisa que ela desenvolveu ao longo de muito tempo. É uma pesquisa, né? É importante pensar que o artista autodidata, ele também faz pesquisa. É só que essa pesquisa não foi realizada dentro do espaço universitário ou acadêmico. Se ela produziu incessantemente ao longo de 30 anos, ela certamente tinha um conhecimento da madeira que muitos de nós não temos. E ela fala, inclusive, isso, ela fala que tem um respeito muito grande ao formato da madeira, porque a madeira é sábia, né? Que a madeira manda mais que ela para a produção, e que a madeira é também muito sábia.
né? A própria natureza da madeira é sábia também. E foi isso que inspirou o título da exposição. A exposição chama Conceição dos Bugres, Tudo é da Natureza do Mundo, e é esse conhecimento muito apurado, muito preciso, que a Conceição tem dos elementos naturais que constituem o trabalho dela e que fazem parte da natureza do mundo, que inspiraram a gente a adotar esse título, que tem uma perspectiva filosófica, né, em relação à prática artística dela, e que a gente conheceu justamente nessa entrevista da Aline Figueiredo, e que é uma coisa que ela também fala num documentário realizado pelo Cândido Alberto da Fonseca, que está em exposição aqui no MASP, que vocês poderão ver quando virem até o museu. É um documentário lindíssimo que mostra a Conceição trabalhando, ela numa relação com a família dela também, com pessoas da comunidade, né? E a voz dela comentando sobre o próprio trabalho. E uma das coisas que ela fala é que tudo é da natureza do mundo. Claro que somos suspeitos a dizer, mas a gente achou lindíssimo e adotou isso como título da nossa exposição, né? Além disso, acho que é importante falar, voltando então a esses aspectos mais formais do trabalho da Conceição, vamos voltar... Só um minuto, Amanda, eu queria falar uma coisa em relação a isso, aquela coisa do sonho que ela teve. Nesse vídeo também que a Amanda citou, esse documentário, que aliás foi restaurado recentemente, que a gente tem aqui, está exibindo uma versão digital da cópia restaurada, que também é uma pequena joia que vale a pena vocês assistirem, um vídeo muito curto, né, mas que tem a presença dela, o corpo dela, e mostra ela trabalhando, ela falando, né? Ela fala isso, né? Tudo é do mato, tudo é da natureza do mundo, e ela vai falar também não só da madeira sobre isso, mas também o mel, que ela teve um sonho em que as esculturas apareciam revestidas com mel, que ela usava a cera de abelha para revestir as esculturas. O que ela passou a fazer imediatamente, naquele mesmo dia, assim que ela acordou, e vocês podem ver, quem vir ao museu vai ver também essas esculturas que são revestidas com cera de abelha. Sim. Então eu estava falando da natureza formal, muito legal isso que o Fernando comentou. Vamos olhar para peças que são diferentes. A gente pode ver e mostramos para vocês, né, diferentes esculturas da Conceição. A gente também fala uma coisa no catálogo, que é a repetição na Conceição, é um dom de estilo, ela faz com essa grande variedade também, né? Tem variedade da posição das mãos e dos braços, como a gente mostrou para vocês. A grande variedade da expressão das esculturas também. Algumas parecem mais gentis, mais em uma conversa generosa conosco. Outras olham para a gente de maneira mais incisiva. A coloração também muda, seja pelo pigmento, pela qualidade da cera, seja por questões de conservação, como a gente pode ver aí, duas peças de cores muito diferentes, né? Ela também fez outras pintadas de preto, que foram nomeadas negrinhos, que também tem um cabelo crespo, assim, que simula o cabelo de pessoas negras, né? Que mais, Fernando? Tem algumas que tem braços assim, que se relacionam um pouco mais a asas, né, que faz uma referência um pouco, deixa eu ver se tem uma imagem boa aqui, vocês vão poder ver que talvez faça uma relação antropomórfica, né, que os braços parecem um pouco mais ligados ao universo dos animais, né. Essas peças que são totêmicas, né, Fernando, que inclusive várias pessoas fizeram associações com produções de artistas de outros lugares, como por exemplo, a produção da Ilha de Páscoa, uma coisa que a gente tentou também no catálogo olhar de maneira mais ampla, né? Porque as associações do trabalho com o trabalho da Conceição dos Bugres várias vezes exime as pessoas de olhar para o próprio trabalho da Conceição. No convívio com esses trabalhos, né, ao longo
desses meses, né, desde o início da pesquisa, né, já vai fazer quase um ano que a gente iniciou a pesquisa, né, até a abertura da exposição, também a gente confessa que a gente não conhecia tão bem esse trabalho. É um trabalho que é um trabalho, inclusive, de difícil acesso, porque há poucas obras em acervos, né, mesmo o MASP recebeu essas 2 obras em doação por ocasião dessa exposição. Elas pertenciam à coleção do Edmar Pinto Costa. Aliás, obrigado, se o Edmar estiver aqui nos assistindo, mais uma vez obrigado. Obrigada. É dele essa generosa doação. Agora a gente passa a ter essas 2 obras, né, aqui no nosso acervo para agora e para o futuro. No convívio com essas peças, a gente também foi se familiarizando e percebendo coisas novas. A Amanda, por exemplo, notou uma coisa que eu nunca tinha percebido, que era o fato de aquelas que trazem crianças no colo. Acho que a Amanda é melhor falar isso, porque afinal foi ela que teve essa sacada. A gente fala junto. É que tem um elemento importante da produção da Conceição, é que há muito poucas peças que informam gênero, né? Salvo raras exceções em que aparece alguma escultura com a presença de seios, em geral, vocês puderam notar aqui, não há órgãos sexuais que são definidores de alguma identidade de gênero ou qualquer espécie de relação com um universo de gênero mesmo e sexualidade das esculturas, embora elas figurem pessoas, né? E essas figuras que aparece um bebê, né, em que a gente nota a presença de um bebê, a gente viveu essa situação, o Fernando e eu, que é um pressuposto de que se uma pessoa, né, que nesse caso a gente não sabe qual é o gênero, se ela aparece com um bebê, então, portanto, ela é uma mulher. Quase como se não houvesse um sentido de cuidado, né, parental, que não fosse necessariamente ligado à figura feminina. Afinal, né, se a sociedade fosse de fato igualitária, né, homens e mulheres cuidariam das crianças sem esse peso de diferenciação que muitas vezes recai sobre as mulheres, né? Então isso também é uma coisa interessante, é uma espécie de olhar visionário da Conceição, né? O fato das peças não informarem gênero e dela colocar com esse trabalho em discussão o que a gente atribui com a ideia de cuidado, né? A quem pertence essa responsabilidade de cuidado. Então, olhando essa peça que está aí à mostra para vocês, a gente pode ver que não há presença de seio, nem de órgãos sexuais reprodutores, né? E que essa pessoa está segurando uma criança. Então, vocês podem também até dividir com a gente o que vocês acham, se vocês acham que não há, né, necessariamente uma relação com a figura materna, ou se vocês acham que há. É um ponto de questão, embora eu esteja bem convencida, acho que o Fernando também, né? Você se convenceu, Fernando? Sim. Não, de fato apenas uma, né? Apenas uma que a gente pode ver uma identificação de gênero, dessas que a gente conseguiu mapear, né? Exatamente. Outra questão, né, que é importante a gente colocar aqui é também a falta de arquivos, né? A falta de documentação. Quando a gente faz o trabalho de curadoria, a gente não trabalha apenas na localização das obras, a gente trabalha na pesquisa de documentos que incluem depoimentos escritos ou cartas escritas pelo próprio artista, fotografias de época, acervos, o que o artista possuía. A Maria Auxiliadora, a gente mostrou coisas que eram do acervo dela. Há uma dificuldade, muito diferente, né? A gente notou isso também aqui ao longo dos anos, no projeto curatorial do museu, quando isso passou a se voltar para artistas autodidatas e artistas fora do cânone, que é muito mais difícil você encontrar tanto as obras quanto os arquivos. O que pode ser tão trágico quanto a falta de obras é a falta de documentação. No caso da Maria Auxiliadora, a gente trabalhou muito, a Amanda ainda não trabalhava diretamente dentro do museu, mas ela foi convidada a fazer um texto para o catálogo, e ela também conheceu um pouco... o arquivo, a família, né? Exato.
e a gente conseguiu uma doação, né, no caso da Maria Auxiliadora, de um grande arquivo da família, que se formou um fundo Maria Auxiliadora aqui no museu, que pode ser pesquisado por pesquisadores agora ou no futuro, o que é bastante importante, pode ser decisivo. No caso da Conceição, a gente não teve a mesma sorte, há muito pouca coisa publicada e muito pouca coisa principalmente preservada, né? Ela morreu no começo dos anos 80, que é 81, né? 84, e poucos colecionadores ou pessoas que se dedicam a isso se ocuparam de preservar esses materiais. Então há poucas imagens, há poucos documentos que falam dela, de como ela trabalhava. E por isso também que boa parte das peças são sem título e sem data, né? Exato. Sem data é, na verdade, um período, né? A gente sabe que há um período de produção, que é o período que a Conceição foi mais ativa em relação à realização das esculturas, né? Que é entre os anos 60 e 70 foram bem, claro, porque aparece muito, né, nos jornais, porque é o período que ela também encontra a Aline e Humberto, o Roberto Pontual escreve. A gente sabe que nesse período havia uma produção muito pulsante. Ela produziu provavelmente até morrer em 1984, mas é muito triste que boa parte das esculturas dela sejam sem título e sem data, né, exceto por essa presunção que a gente faz com base em dados que são disponíveis, né, do período em que ela produziu. E também no documentário, que, como o Fernando disse, é um registro bem precioso, a gente nota que a Conceição chamava as esculturas por nomes próprios, né? Então tinha o João Maricotinha. A Maricotinha, o João Grilo, que era um nome Grilo, ótimo, o João Grilo, a Maria, né? Então ela dava título a essas peças, mas esses títulos não sobreviveram ao caminho que essas peças tomaram depois de sair do ateliê, do lugar de produção da Conceição, né? Então os registros foram também muito mal conservados por quem adquiriu esses trabalhos e por quem também se envolveu com o processo de comercialização deles. Um outro dado bastante triste disso é que a Conceição morreu pobre, né? E ela morreu com um sonho que inclusive intitula um dos ensaios do catálogo, que era ter uma casa dela, uma casa própria, né? Que foi algo que ela não realizou. Felizmente, as gerações posteriores à Conceição conseguiram isso. A gente até gostaria de fazer aqui um agradecimento ao Mariano Antunes, neto da Conceição dos Bugres, que colaborou com a gente na exposição e que segue produzindo, né? Ele faz bugres como a avó fazia, ele se vê um pouco como uma pessoa que segue com essa tradição, né? Mas que a gente vê que tem uma dimensão perversa aí, que é uma artista que não conseguiu, a despeito de ser essa artista tão singular e tão extraordinária, né, garantir meios para a manutenção da sua própria vida a partir do seu trabalho. Ao longo também desse processo, né, de pesquisa e curadoria aqui, a gente se deparou com pelo menos duas posições, né, duas maneiras diferentes de se relacionar com ela. Às vezes, o próprio esquecimento, o próprio apagamento, quando ela deixa de figurar em enciclopédias e dicionários. A gente nem vai falar de crítica de jornal, de publicações, porque não houve, né, de forma alguma. A gente não encontrou nenhuma crítica de jornal. O Valmir Ayala, que era um crítico do Jornal do Brasil nos anos 70, menciona um trecho numa crítica de uma exposição coletiva. O Frederico Moraes, né, parece que tem uma crítica sobre ela, mas é muito pouco, né, muito pouco para uma artista que produziu tanto e que produziu com essa qualidade, né, só mesmo o afastamento dela dos centros, né, de emissão da informação e que detém, né, o poder
da informação, e no caso da crítica de arte, pode explicar um apagamento tão profundo. Então a gente se deparou ou com esse esquecimento total, ou então, quando aparece as menções a ela, quando ela é referenciada, é sempre de uma maneira folclórica, de uma maneira assim que tipifica, né, falando assim dela como algo típico, né, de uma região ou do indígena, muitas vezes, né, associando a esse universo mágico. Isso em si talvez não seja um problema, talvez não possa ser um problema em si, mas quando as análises de um artista se resumem a isso e falta um olhar mais objetivo sobre a obra dela, e também é sintomático que falta um olhar que a associe a outros artistas da tradição ou do cânone. Então ela se torna essa espécie de estrela solitária, em que não há relações, né, como se ela produzisse apenas na base do que é sonhado, né, do que é mágico, né, do que é uma inspiração, uma espécie de uma inspiração divina, né, ou da natureza. Que isso é uma maneira também, né, de separar esses artistas, né, e a eles não é conferido o direito de ter sua obra associada à tradição. Então, por exemplo, uma associação que a gente pensou aqui, que é possível fazer, claro que são coisas assim sempre muito novíssimas, né? Porque essa é a primeira grande exposição em uma instituição, né, no Brasil, dessa artista, com 119 peças, né? Como a gente já mencionou, houve uma exposição na Galeria Estação, mas essa é a primeira grande exposição numa instituição. Então, e o primeiro catálogo também, né, com 4, 5 textos, o texto da curadoria mais autoras convidadas, a gente vai falar um pouco do catálogo daqui a pouco. Então, quando aparece essa inserção, ela é dessa ordem assim do mágico, né, do sobrenatural. Então, por exemplo, nesse texto do Valmir Ayala, ele vai falar em que ela associa a obra dela a toda a verdadeira criação dos povos primitivos. E ele vai falar, Conceição não teria a inventiva de um GTO, né, o outro artista também de origem chamada popular, mas a brutal decisão de gemido selvagem. São sempre textos assim muito hiperbólicos, né? O pontual, que sempre é mais comedido, mais preciso, aliás, a gente não tira o mérito, né, desses críticos e autores, né, históricos de terem pelo menos mencionado, registrado, isso é valioso, né? A gente obviamente não desmerece a atenção que esses autores tiveram. E no caso do pontual, que referenciou ela, né, num importante dicionário da arte brasileira, mas mesmo a análise dele também, ela vai nessa direção, né, associando com ex-votos, né, transferindo-nos a linguagem clara dos mistérios à flor da pele. Aqui transita o puro gesto de criar, atenuando a distância que nos separa de cada coisa e de tudo. Ele também não parece que tem uma espécie de membrana assim, que separa, que impede que a crítica à história da arte brasileira, pelo menos a canônica oficial, olhe de fato para esses trabalhos, né? Então, raramente há uma análise formal, sem falar em análises técnicas, né? A gente pouco sabe sobre essa tinta, essa madeira, são vários tipos de madeira, né? Não é apenas um tipo de madeira. Então essas análises técnicas, elas também acabam colaborando para que a obra não seja preservada, que ao longo do tempo ela vai se danificando, e as instituições não têm elementos técnicos para preservar essas obras. Algo também que a gente espera começar a sanar com essa exposição e com a incorporação dessas duas peças, e no caso com a participação aqui da nossa área técnica de acervo, conservação e restauro. Sim, mas a gente sabe também que há muito a ser feito ainda, e a gente espera que essa exposição seja um passo para que outros pesquisadores e pesquisadoras se dediquem ao tema, né? A Conceição certamente merece, porque tem uma produção que é de uma complexidade ímpar, né, e merecedora de um olhar mais atento por parte das instituições museais, mas também de nós, pessoas pesquisadoras e curadoras também. A gente espera que essa seja mais uma ação, né, de tornar o trabalho da Conceição conhecido e incentivar também as pessoas a pesquisarem. É por isso também que a gente fez o catálogo da exposição, um catálogo que
Tem uma imagem da capa aí? Tem uma imagem da capa, vamos pôr. É um catálogo que a gente espera contribuir, né, para a ampliação da pesquisa da Conceição. A gente tem, além de um texto produzido pelo Fernando e eu, a gente tem um texto da Naine Terena, uma curadora indígena, que faz uma análise super interessante da produção da Conceição a partir da perspectiva Caigangue, uma coisa que foi pouco feita, como ela mesma denuncia no artigo que ela produziu, que é a pouca relação que os pesquisadores fazem com a produção da Conceição a partir de uma perspectiva indígena, né? Então, uma crítica que sempre foi feita distanciando o trabalho da Conceição da sua origem indígena e distanciando a análise também, considerando essa perspectiva indígena. Um outro texto da Fernanda Pita, tem a Julia Bryan Wilson, que é curadora adjunta aqui de arte moderna e contemporânea, e que para a gente é super importante porque escreve a partir dos Estados Unidos e é uma figura também que pode nos ajudar a tornar a Conceição mais discutida num contexto internacional e não só nacional. A gente sabe que é muito importante a circulação de artistas para além dessa leitura local, porque também amplia a maneira como se pensa a produção das artistas, né? A gente tem um texto da Isabela Banducci Amiso, como o Fernando falou, foi uma pesquisadora que publicou o primeiro livro dedicado, assim, uma biografia mesmo sobre a Conceição e que escreve com a gente. Quem mais, Fernando? A própria entrevista da Aline, né, que foi reproduzida. Sim. A entrevista da Aline Figueiredo, que é um documento fundamental, assim, para esse livro também, porque é esse que tem a voz da artista. A gente mostra aqui para vocês, é um livro com a capa de tecido. A gente fez questão de fugir de qualquer visualidade que retomasse essa coisa associada a ela, erroneamente associada a ela, como primitivo ou selvagem, para mostrar que é um trabalho, enfim, altamente sofisticado, que a gente gostaria que nem fosse necessário falar, né, que as pessoas pudessem reconhecer sem a gente retomar essas nomenclaturas e acepções preconceituosas. O livro também é bilíngue, porque a gente espera que, enfim, que a Conceição seja lida em muitos outros lugares para além do Brasil, e isso é também um chamado para as instituições que estão nesse eixo do sul-sudeste a pesquisarem, né, que é tarefa nossa também, a pesquisar a produção de artistas que estão fora desse eixo, mas que são também importantes para qualquer ideia de uma arte que seja brasileira. A gente esqueceu de mencionar rapidamente também o nome da designer, né, que criou o catálogo, que é a Luciana Facchini, que trabalhou diretamente aqui com a gente nesse processo. Aí, parabéns também para a Luciana. É importante lembrar também que essa exposição está inserida no biênio, no eixo curatorial das histórias brasileiras, né, que é 2021-2022 aqui no museu. Lembrando que o ano que vem é a marca dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. E, mais uma vez, o MASP se coloca de maneira crítica em relação a essa efeméride, a essa comemoração, lembrando que a inserção dos indígenas no contexto da Semana de Arte Moderna e do modernismo brasileiro, e particularmente paulista e paulista carioca, se a gente quiser, porque houve a participação, claro, de artistas e pensadores do Rio de Janeiro, especialmente o Di Cavalcanti, né, e outros. É um modernismo que tinha uma relação complicada, né, com o artista indígena e com o que era entendido como uma arte indígena. Isso era visto como um objeto, era uma arte que era objetificada, e o indígena não tinha uma voz própria. Se a gente ouvir o que os artistas indígenas estão dizendo agora, nesse momento em que eles têm tido uma presença necessária cada vez maior, eles vão dizer exatamente isso, né? O Denilson Baniwa tem dito isso em entrevistas recentes, né, que o indígena não teve uma voz, não teve uma participação de fato na semana. Então, a presença da Conceição dos Bugres nesse contexto do Histórias Brasileiras aqui no MASP também ganha mais essa camada.
Sim, ela abre esse ciclo que a gente estava comentando também, que é um ciclo ligado às histórias brasileiras, mas que se inicia também com artistas mulheres, né? Então tem uma sobreposição de discussões que o MASP realiza nos seus eixos temáticos, nos seus ciclos de programação e exposições. A gente fez um ano dedicado às histórias das mulheres e histórias feministas, e a gente vê que esse ano, né, esse biênio, na verdade, dedicado às histórias brasileiras, se inicia com a Conceição dos Bugres, né, uma artista que está fora desse eixo sudestino, sul-sudestino, como a gente estava dizendo, mas tem também a Maria Martins, tem a Érica Verzutti, que inclusive está em cartaz, abriu há pouco tempo, a Gertrude Altschul, a Ione Saldanha e... Beatriz Milhazes, que ainda está o gabinete em cartaz, né? Sim, isso mas são das exposições do ano passado, né? O Degá e a Beatriz. Então, é a Conceição, a Érica Verzutti, a Gertrude Altschul, a Ione Saldanha e a Maria Martins, que foi, né, que, enfim, é um grande nome também. Então, ver essas mulheres, quase todas elas, com exceção da Gertrude, dedicadas à escultura, né, em diálogo, vai ser algo bem excitante. Vocês podem começar vindo aqui, ver a Conceição com a Érica Verzutti e depois voltar outras vezes para ver os diálogos que vão se ampliar com essas outras artistas dedicadas à escultura. Como o Fernando falou, a exposição vai até dia 30 de janeiro de 2022, o que significa que a gente espera muito que seja cada vez mais possível frequentar o museu. O museu está aberto, com segurança, máscara, álcool em gel, todas e todos estão convidados a vir aqui. E se não virem também, a acompanhar essa nossa programação. Como vocês sabem, essa live faz parte da semana dedicada à Conceição, com MASP Desenhos em Casa, incentivando as pessoas a fazerem releituras desse trabalho, que eu vou até colocar aqui para a gente ver de novo, que é o trabalho... que agora faz parte do nosso acervo, né? Então vocês estão convidados a fazer uma releitura desses dois trabalhos. Ontem aconteceu uma live chamada Diálogos no Acervo, mais dedicada aos aspectos técnicos. Hoje a gente conversou um pouco sobre a trajetória da Conceição, um pouco da história da curadoria e da inserção da artista, da biografia, coisas sobre o trabalho dela também. E é isso, agora a gente vai abrir aqui a caixa de perguntas e responder algumas perguntas, Fernando, antes de encerrar. Não temos muito tempo. Gente, obrigada para quem está falando parabéns pela exposição, a gente acha super importante também, somos muito felizes por termos realizado a exposição, ter conhecido e ter também aprendido, né, com o trabalho da Conceição. A Cláudia Paula, por exemplo, fala que pensa que as esculturas que aparece a figura de um bebê são bem maternais e que a Conceição foi uma mulher simples e genial, né? Algumas pessoas perguntando aqui se as obras serão parte do acervo do MASP. Sim, né? Essas duas que estão agora em exibição para vocês fazem parte do acervo do MASP, numa generosa doação. Alguém aqui comentou do Humberto Espíndola e da Aline Figueiredo, que é artista, né? E o Humberto é artista plástico do Mato Grosso do Sul. Sempre, sim, a gente falou que quando a Conceição migra para o Mato Grosso, ainda não era Mato Grosso do Sul, né? Eu vou abrir aqui também um pouco os comentários para vocês poderem se comunicar um pouco com a gente, né? A gente agradece muito, claro, a presença de vocês. Também estamos bem felizes com o fato da Conceição estar aqui, né, em exibição. Mais uma vez reafirmar que vocês estão convidadas e convidados a virem no museu. Dizer que o catálogo está na loja do MASP, para quem não consegue vir, dá para comprar online. A gente está bem feliz e espera que o catálogo contribua com outras pesquisas e que a Conceição tenha cada vez mais espaço em instituições museais aqui no Brasil. Né, Fernando?
Sim, uma pessoa perguntou se... Uma pessoa disse que não vai poder vir a São Paulo para ver a exposição presencialmente, se haverá uma visita virtual. Sim, nós temos feito visitas virtuais, visitas guiadas virtuais, e elas, em breve, a da Conceição vai para o ar, né, nas redes sociais, no Instagram e no Facebook do museu. A gente já gravou, daqui a pouco chega, mas no site do museu, o site do MASP é bem rico de informações. Se vocês forem até lá, vocês já vão ver vistas da exposição, já dá para ver um pouco como a gente coloca a vista de todas as exposições no site, também coloca essas obras, os trabalhos ali para vocês verem um pouco como é, né? Além também de um trecho do nosso texto, né? O texto que acompanha a exposição, para vocês verem um pouquinho mais, né? Que é essa pergunta, Fernando? Interessante, uma pessoa aqui lembrando, Jadson Simões, lembrando que ela dava os nomes, né? Maricota, João Grilo. Aí ele vai lembrar, este último, João Grilo, é um personagem da literatura de cordel. Enfim, obrigado pela informação, a gente não sabia. Isso, né, mãe? Sim, acho que é. Gente, obrigada. O catálogo vocês podem comprar no MASP Loja online. A exposição vai até 30 de janeiro de 2022. Obrigada por quem já veio, obrigada por quem quer vir. Obrigada também por quem acompanhou. Para a gente é muito importante sempre estar em diálogo com vocês. O trabalho dos visitantes, o nosso trabalho acontece também para que as pessoas possam visitar um museu e conhecer o trabalho de mais e mais artistas. Então a gente agradece bastante. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, então se vocês quiserem ver depois ou enviar para alguém, fiquem à vontade. A gente queria pedir também para vocês participarem do desafio MASP Desenhos em Casa. É importante também que a gente tenha a contribuição de vocês, que a gente possa ver como é que vocês estão fazendo releituras desses trabalhos. Vocês sabem que podem enviar até domingo, 11h59. Na segunda-feira a gente vai revelar quem foram os ganhadores. Os ganhadores ganham um Amigo MASP, que é um programa de associação ao museu, que permite que vocês entrem aqui e venham visitar cada vez mais o MASP. As visitas são agendadas, vocês podem agendar pelo site também. Muito obrigada. Obrigado a todos. Até a próxima. Venham nos ver e participem, por favor, do desafio. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.